Olá! Você vai ler agora um livro que faz parte do projeto Diversos, livros acessíveis e inclusivos. Desenvolvido para que todas as pessoas com e sem deficiência possam ter acesso à leitura. Como o próprio nome diz, os livros são diversos. São histórias divertidas, animadas, de suspense, de aventura, de amor, de fantasia. São histórias de hoje e de antigamente. São histórias que se passam aqui e em outros lugares do mundo. Construímos este livro de uma maneira que muitas pessoas possam ler juntas e de diferentes maneiras. Podem escutar a história que está sendo contada, podem ouvir os sons que ajudam a imaginar. Podem ver o texto escrito na tela. Podem ver as imagens que estão nos livros e escutar as descrições delas. Também podem ver o livro ser contado em Libras, que é a língua de muitas pessoas surdas, mas que pode ser a língua de todos nós. Em alguns livros, o texto foi escrito novamente de uma maneira mais simples, que se chama leitura fácil. Nestes livros, fizemos um glossário para explicar os significados das palavras mais difíceis. E em alguns deles, colocamos também uma ilustração que representa a palavra. Você vai ler agora Peter Pan, que foi escrito por James Matthew Barrie e ilustrado por Francis Donkin Bedford, e está nesta versão acessível, escrito em leitura fácil. O livro conta as aventuras de Peter Pan, um garoto que nunca cresce. Ele vive em um lugar repleto de fantasia, chamado Terra do Nunca, junto com os meninos perdidos e com Sininho, uma fada muito ciumenta. Peter Pan leva os irmãos Wendy, João e Miguel para a Terra do Nunca. Lá eles conhecem o Capitão Gancho, comandante de um grupo de piratas, em seu temido e sombrio navio, que tentará acabar com a felicidade de Peter e seus amigos. Mas vamos parar por aqui. Nada de contar a história antes de você ler. Esperamos que você goste, que leia muitas vezes e que se divirta muito lendo junto com seus amigos, colegas e familiares. Boa leitura. Linamara Riso Batistella, Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Governo do Estado de São Paulo. Descrição da imagem. Logotipo do projeto. Páginas abertas movimentam-se suavemente e unem-se umas sobre as outras, formando um livro de várias cores. Embaixo, o texto. Diversos. Livros acessíveis e inclusivos. Mais diferenças. Educação e cultura inclusivas. Centro de Tecnologia e Inovação. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Peter Pan. Autor: James Matthew Barrie. Ilustrador: Francis Donkin Bedford. Todas as ilustrações do livro foram feitas num processo de gravação em preto e branco, o que resultou em desenhos delicados com traços finos. Estas ilustrações foram animadas e alguns detalhes delas foram coloridos. No meio da capa está o nome do livro, do autor e do ilustrador, como se estivessem num enorme quadro. Apoiado acima do quadro está Peter Pan, ao lado de um passarinho. Ele é um menino sorridente com os cabelos ondulados. Abaixo deste quadro está a família Darling, o senhor e a senhora Darling e seus 3 filhos, Wendy, João e Miguel. Sentada entre eles está a cachorra Naná, que tem os pelos longos e macios. À esquerda, encostado numa enorme árvore, está o Capitão Gancho, olhando para a família Darling. À direita está a princesa Tigrinha. Ela é uma índia com traços delicados e cabelos lisos. Usa um cocar cheio de plumas na cabeça e segura uma machadinha nas mãos. Capítulo 1. Peter entra em cena. Num recorte da imagem da capa, vemos o senhor e a senhora Darling, seus filhos e a cachorra Naná. Os pais estão sentados. A senhora Darling está à esquerda, com Miguel em seu colo e João atrás dela. À direita está o Sr. Darling com Wendy à sua frente. A menina está segurando uma garrafinha na frente do rosto do pai. O Sr. e a Sra. Darling parecem recuar diante do apelo dos filhos. Entre o casal está sentada a cachorra Naná. As crianças vestem pijamas. Sra. Darling, um longo e elegante vestido branco. O Sr. Darling também está vestido elegantemente.
Todas as crianças crescem, menos uma. Wendy descobriu que ia crescer quando tinha 2 anos. A mãe de Wendy é a Sra. Darling. A Sra. Darling era romântica e doce. Muitos moços foram apaixonados pela Sra. Darling. Eles queriam se casar com ela. Mas foi o Sr. Darling que conquistou a Sra. Darling e casou-se com ela. Darling. Essa é uma palavra em inglês que significa querida. Na história, é o sobrenome da família de Wendy, João e Miguel. Mas foi o Sr. Darling que conquistou a Sra. Darling e casou-se com ela. O pai de Wendy era um homem que pensava que sabia de tudo. Ele se preocupava muito com o dinheiro. Pedia para sua mulher anotar tudo o que gastava. A Sra. Darling anotava tudo com alegria, como se fosse brincadeira. Mas após algum tempo, a Sra. Darling deixou de anotar os gastos. Ela começou a desenhar bebês porque queria ser mãe. Ela teve 3 filhos. O primeiro foi a Wendy, o segundo foi o João e o terceiro foi o Miguel. O Sr. Darling não sabia se iam poder ficar com Wendy quando ela nasceu. Ficou preocupado porque custaria muito dinheiro. Eles eram pobres. A Sra. Darling não estava preocupada com isso. O Sr. Darling fez muitas contas e ficaram com a menina. Quando o João nasceu, o Sr. Darling também fez muitas contas. Quando o Miguel nasceu, foi a mesma coisa. A Sra. Darling cuidava de tudo com muito cuidado. O Sr. Darling queria ser como os vizinhos, por isso eles tinham uma babá. Mas eles eram pobres porque as crianças bebiam muito leite. Eles conheceram uma cachorra muito esperta em um parque. Então, essa cachorra se tornou a babá das crianças. Ela se chamava Naná. Naná cuidava muito bem das crianças. Dava banho nelas e se levantava a qualquer hora da noite se escutasse um gemido. Naná levava as crianças para a escola. Ela sempre carregava um guarda-chuva na boca porque podia chover. Ela não esquecia de levar o casaco do João. A Naná tinha uma casinha de cachorro. A casinha ficava no quarto das crianças. O Sr. Darling ficava muito preocupado de terem uma cachorra como babá. Ele pensava que os vizinhos iam falar mal deles. O Sr. Darling achava que Naná não gostava dele. Ele precisava se sentir amado. A família Darling gostava muito de dançar. Era uma família muito feliz, até a chegada de Peter Pan. Todas as boas mães querem saber o que seus filhos pensam enquanto dormem. Elas querem entrar dentro de seu mundo de faz de conta. As mães gostariam de arrumar a mente de seus filhos como arrumam as gavetas dos armários. Se as travessuras fossem camisetas, as mães dobrariam até ficarem bem pequenas. Travessuras. Brincadeiras de criança. Algumas pessoas também chamam de arte. Se as travessuras fossem camisetas, as mães dobrariam até ficarem bem pequenas e guardariam embaixo das outras roupas bem escondidas. Na parte de cima, ficariam os pensamentos mais bonitos. A Sra. Darling ouviu falar de Peter Pan pela primeira vez. Ela estava tentando adivinhar o pensamento das crianças. Ela queria saber o que eles tinham na mente. O mapa da mente de uma criança tem linhas zigue-zague. São parecidas com as estradas de uma ilha. A Terra do Nunca é mais ou menos uma ilha. Terra do Nunca. Uma ilha cheia de aventuras, onde vivem Peter Pan, Sininho e os Meninos Perdidos. A Terra do Nunca é mais ou menos uma ilha. Lá tem pinceladas maravilhosas de cor. A Terra do Nunca tem recifes de coral e barcos velozes. Tem esconderijos secretos, gnomos e cavernas atravessadas por rios. Gnomos. Seres mágicos parecidos com homens bem pequenos, que vivem embaixo da terra ou em troncos de árvores. Eles guardam seus tesouros nos troncos ocos das árvores. Tem esconderijos secretos, gnomos e cavernas atravessadas por rios. A Terra do Nunca tem príncipes, uma cabana caindo aos pedaços e uma velhinha baixinha com nariz de gavião. O mapa da mente das crianças também tem muitas coisas. Tem o primeiro dia de aula, tem os pais, tem o dia da sobremesa de chocolate,
tem coisas boas e outras nem tanto assim. A terra do nunca de uma criança é diferente da terra do nunca de outra criança. A terra do nunca de João tinha uma lagoa com flamingos voando em cima. A terra do nunca de Miguel tinha um flamingo com lagoas voando em cima. Na terra do nunca do João, ele morava num barco sobre a areia. Na terra do nunca do Miguel, ele morava numa oca de índio. Na terra do nunca da Wendy, ela morava numa casa de folhas muito bem costuradas. Quando a senhora Darling achou o nome Peter rabiscado num papel, perguntou para Wendy quem ele era. A menina respondeu: "Você sabe, mamãe, é o Peter Pan." A senhora Darling pensou na sua infância e lembrou de um Peter Pan que morava com as fadas. A senhora Darling acreditava em Peter Pan quando era pequena, mas agora era adulta, tinha juízo e duvidava que o menino existisse. A senhora Darling disse para Wendy que Peter Pan já devia estar grande. Wendy respondeu que Peter Pan era do mesmo tamanho que ela. A senhora Darling ficou preocupada e conversou com o Sr. Darling. O pai de Wendy disse que Peter Pan devia ser apenas uma bobagem. Ele pensava que Naná tinha inventado essa história para as crianças. Certa manhã, foram encontradas folhas de árvore no quarto das crianças. As folhas não estavam lá na noite anterior. Wendy disse para a senhora Darling que Peter tinha deixado as folhas. Wendy achava que Peter Pan entrava no quarto à noite. A menina acreditava que ele se sentava na beira da cama e tocava flauta para ela. A senhora Darling disse para Wendy que devia ser um sonho. As aventuras das crianças começaram na noite seguinte e ficou provado que Wendy não tinha sonhado. Nessa noite, era folga de Naná. A senhora Darling deu banho nas crianças. Wendy, João e Miguel foram para a cama. A senhora Darling se sentou perto do fogo para costurar. Ela adormeceu e sonhou com a terra do nunca. De repente, a janela se abriu com toda a força e um menino caiu no chão do quarto. O menino estava acompanhado por uma luz muito pequena. Era uma luz menor que uma mão fechada. Essa luz passeou pelo quarto como se estivesse viva. A senhora Darling acordou e deu um pulo. Soltou um grito quando viu Peter Pan. Peter Pan era um menino lindo. Ele usava uma roupa feita de folhas e seiva das árvores. Ele ainda tinha todos os dentes de leite. Seiva. Líquido que circula dentro das plantas, levando os nutrientes que elas precisam para crescer. Dentes de leite. São os primeiros dentes que uma pessoa tem. Eles começam a aparecer quando a pessoa ainda é bebê e caem durante a infância. Depois, nascem os dentes permanentes. Ele usava uma roupa feita de folhas e seiva das árvores. Ele ainda tinha todos os dentes de leite. Peter Pan viu que a senhora Darling era adulta. Ele mostrou os dentes para ela e rosnou. Rosnou. Fez um som parecido com o de um animal bravo. Peter Pan viu que a senhora Darling era adulta. Ele mostrou os dentes para ela e rosnou. Capítulo 2. A sombra. Sobre as casas e chaminés da cidade, um céu cheio de estrelas. Uma estrela cadente corta o céu, deixando uma faixa de luz atrás dela. A senhora Darling deu um grito quando viu Peter Pan. Naná apareceu quando ouviu o grito. Naná pulou em cima de Peter e o menino pulou pela janela do terceiro andar. A senhora Darling achou que Peter Pan havia morrido. A senhora Darling correu para a rua para ver se Peter Pan estava lá. Ela não o encontrou. A senhora Darling olhou para cima e viu um brilho. Ela pensou que era uma estrela cadente. Peter Pan conseguiu fugir, mas a sua sombra ficou presa na janela. A senhora Darling voltou para o quarto das crianças. Ela viu que Naná estava com a sombra de Peter na boca. Naná pendurou a sombra na janela pelo lado de fora. Peter poderia voltar e pegar a sombra sem incomodar as crianças. A senhora Darling achou que a sombra parecia uma roupa pendurada na janela. Ela não gostou porque deixava a casa menos elegante. Elegante. Arrumada, chique, sofisticada.
ela não gostou porque deixava a casa menos elegante. A senhora Darling dobrou a sombra e guardou em uma gaveta. Ela não contou nada para o marido. Uma semana depois, o senhor e a senhora Darling iam a uma festa. Naná encheu a banheira para dar banho no Miguel, mas o menino não queria tomar banho e ir para a cama. Wendy e João estavam no quarto brincando de papai e mamãe. A senhora Darling entrou no quarto das crianças com seu vestido de festa. Era um vestido branco e muito bonito. O senhor Darling também entrou no quarto das crianças. Ele estava nervoso, segurando sua gravata na mão. Ele não conseguia dar o nó na gravata. A senhora Darling ajudou o senhor Darling. Ela fez o nó da gravata tranquilamente. Nesse momento, a senhora Darling mostrou a sombra de Peter para o marido. Ele disse que não era a sombra de alguém conhecido. Naná entrou no quarto com o remédio de Miguel. O menino não queria tomar remédio e fez birra. Wendy disse para o irmão que o remédio que o pai tomava era muito pior e saiu correndo para pegar o remédio do Sr. Darling. Ela sugeriu que o pai e Miguel tomassem seus remédios ao mesmo tempo. Miguel tomou o remédio, mas o Sr. Darling jogou o dele para trás. As crianças reclamaram e o pai ficou sem graça. Então, ele fez uma brincadeira. O Sr. Darling colocou o remédio na tigela da Naná. O remédio era branco e Naná tomou pensando que era leite. Como o remédio era amargo, a Naná ficou muito triste. A Sra. Darling e as crianças ficaram com dó da Naná. Wendy correu para abraçar a cachorra. O Sr. Darling não gostou que todos ficaram mimando a Naná. Ele achou que os filhos e a mulher gostavam mais da Naná do que dele. Ele ficou com raiva. Por isso, o Sr. Darling amarrou a Naná no quintal. Ele se sentiu um homem forte de novo. A Sra. Darling colocou as crianças na cama e acendeu as luzinhas do lado das camas. Ela fazia isso toda noite. Naná ficou latindo no quintal, mas o latido de Naná não era de tristeza. O latido de Naná era igual ao que ela fazia quando sentia cheiro de perigo. A Sra. Darling ficou preocupada e foi olhar na janela. Tinha muitas estrelas no céu. As estrelas no céu ficaram observando o senhor e a Sra. Darling irem para a festa na casa do vizinho. As estrelas não são muito amigas de Peter Pan, mas gostam muito de se divertir. Por isso, quando o senhor e a Sra. Darling entraram na casa do vizinho, a menor das estrelas da Via Láctea gritou: Via Láctea, lugar do universo onde está o sistema solar que o planeta Terra pertence. É enorme e tem muitas estrelas. Por isso, quando o senhor e a Sra. Darling entraram na casa do vizinho, a menor das estrelas da Via Láctea gritou: Agora, Peter! Capítulo 3. Vamos, vamos! As crianças estão no quarto dormindo cada uma em sua cama. Uma luzinha intensa brilha no centro do quarto. Ao fundo está a cômoda com as gavetas abertas. Peter Pan entra pela grande janela. Ele tem os cabelos ruivos e bagunçados e usa uma roupa verde feita de pequenas folhas. As luzinhas que ficavam ao lado das camas das 3 crianças se apagaram. Mas havia uma outra luzinha no quarto. Essa luzinha revirava as gavetas procurando pela sombra de Peter. Mas não era uma luz, era uma fada chamada Sininho. Ela era uma linda menina, bem pequena. Sininho usava uma roupinha feita de folha de árvore. De repente, a janela abriu com toda a força. Peter caiu dentro do quarto. Peter perguntou para Sininho onde estava a sombra dele. Sininho contou para Peter que a sombra estava na gaveta da cômoda. Cômoda. Móvel com várias gavetas para guardar roupas dobradas. Sininho contou para Peter que a sombra estava na gaveta da cômoda. Peter procurou sua sombra nas gavetas. Ele espalhou todas as roupas pelo chão. Quando Peter encontrou sua sombra, ele fechou as gavetas e esqueceu Sininho fechada em uma das gavetas. Peter tentou grudar sua sombra em seu corpo. Estava difícil, por isso passou um pouco do sabonete que estava no banheiro. Peter não conseguiu grudar a sombra e começou a chorar.
Os soluços do choro de Peter acordaram Wendy. Wendy não ficou assustada de ver um menino no chão do seu quarto. Ela disse: "Ei, menino, por que você está chorando?" Peter e Wendy se apresentaram. Wendy disse que se chamava Wendy Moira Angela Darling. Ela achou Peter Pan um nome muito curto. Wendy perguntou onde Peter morava. Ele respondeu: "Segunda direita e depois direto até o amanhecer." Wendy disse que o endereço de Peter era engraçado e perguntou se era assim que as pessoas colocam o endereço nas cartas. Peter não gostou do que Wendy disse, porque ele não recebia nenhuma carta. A menina falou: "Mas a sua mãe recebe cartas, não é?" Peter respondeu que não tinha mãe. Wendy, então, achou que Peter estava chorando porque não tinha mãe. Mas Peter não tinha a menor vontade de ter uma mãe. Peter explicou que estava chorando porque não conseguia grudar sua sombra de volta. Wendy disse para Peter que ia costurar a sombra. Wendy avisou que ia doer um pouco, mas Peter não chorou. Depois, Peter disse para Wendy que uma menina valia mais do que 20 meninos. E Wendy disse que Peter era um amor. Wendy disse para Peter que, se ele quisesse, ela lhe daria um beijo. Peter não sabia o que era um beijo. Wendy ficou irritada e deu um dedal para Peter. Dedal. Objeto usado para proteger a ponta do dedo de quem costura, para não espetar com agulha. Wendy ficou irritada e deu um dedal para Peter. Peter disse que ia dar um beijo em Wendy. Ele arrancou um botão de sua roupa e entregou para Wendy. Wendy perguntou quantos anos Peter tinha. O menino não sabia, mas disse que era bem novinho. Peter tinha fugido de casa no dia em que nasceu. Ele fugiu porque escutou seu pai e sua mãe conversando. Os pais de Peter estavam falando sobre o que ele seria quando crescesse. Peter não queria nunca ser adulto. Quando fugiu de casa, Peter viveu muito tempo com as fadas. Peter disse que deveria existir uma fada para cada menino e menina. Mas não existem muitas. Uma fada morre quando uma criança diz que não acredita em fadas. Peter começou a procurar sininho. Wendy ouviu um barulhinho. Parecia com o barulho de um sino. Peter explicou que essa era a língua das fadas. Peter abriu a gaveta da cômoda e Sininho saiu voando e gritando, muito brava. Wendy viu Sininho pousando sobre um relógio cuco e achou a fadinha linda. Relógio cuco. Relógio que, quando bate as horas, aparece um passarinho e faz o som cuco. Wendy viu Sininho pousando sobre um relógio cuco e achou a fadinha linda. Peter contou para Wendy que morava com os meninos perdidos. Os meninos perdidos são crianças que caem dos carrinhos de bebê. As babás ficam distraídas e perdem os bebês. Os meninos perdidos se sentem muito sozinhos, porque lá não há meninas. As meninas não caem dos carrinhos porque são inteligentes demais. Wendy achou um amor o jeito que Peter falava das meninas. João, o irmão de Wendy, desprezava as meninas. Desprezava. Não dava importância. João, o irmão de Wendy, desprezava as meninas. Ao saber disso, Peter chutou João para fora da cama. O menino caiu da cama com o coberto e tudo. João nem acordou. Ele continuou dormindo no chão. Wendy ficou brava com Peter. Ela falou para Peter que ele não mandava na casa dela. Mas Wendy sabia que Peter queria ser bonzinho. Ela disse que ele podia lhe dar um beijo. Peter, então, devolveu o dedal para Wendy. Wendy tinha esquecido que Peter não sabia o que era beijo. Wendy deu um beijo em Peter. Nessa hora, Sininho puxou o cabelo de Wendy. A fadinha voou de um lado para o outro dizendo coisas feias. Peter contou que gostava de sentar na janela do quarto de Wendy. Ele queria ouvir a Sra. Darling contar histórias. Wendy disse que também sabia contar muitas histórias. Peter pediu para Wendy ir contar histórias para os meninos perdidos.
Wendy falou que não poderia ir. Ela não sabia voar. Peter disse para Wendy que iria ensiná-la a voar. Peter contou que na Terra do Nunca existiam sereias. Wendy gostaria muito de ver as sereias. Peter queria que Wendy costurasse as roupas dos meninos perdidos e fizesse bolsos nelas. Peter também ensinaria João e Miguel a voar. Então Wendy acordou os irmãos. Lá fora, Naná não parava de latir. Naná conseguiu se soltar. Ela foi chamar o senhor e a senhora Darling que estavam na festa, na casa do vizinho. Quando Naná entrou correndo na festa, o senhor e a senhora Darling ficaram preocupados. Eles entenderam que algo terrível estava acontecendo com as crianças. Enquanto isso, Peter tentou ensinar as crianças a voar. Eles tinham que pular da cama. Peter disse que as crianças tinham que pensar em coisas lindas para voar. Mas as crianças não conseguiam voar. Peter, então, soprou um pouco de poeira de fada sobre cada um. Wendy, João e Miguel conseguiram voar. O senhor e a senhora Darling viram pela janela as luzes acesas no quarto. Eles viram que as crianças estavam no quarto. Elas estavam voando com Peter Pan. Eles correram para encontrar as crianças. Então uma estrela gritou: "Cuidado, Peter!" E Peter percebeu que não podia perder tempo. Ele disse bem alto: "Vamos!" E saiu pela janela voando. João, Miguel e Wendy foram voando com ele. O senhor e a senhora Darling chegaram tarde demais ao quarto das crianças. Elas não estavam mais lá. Capítulo 4. O voo. Num céu com nuvens, Peter Pan, Wendy, Miguel e João voam com dezenas de pássaros em volta deles. Peter Pan puxa o bico de um dos pássaros, arrancando a comida da boca dele. Wendy faz o mesmo com outro pássaro. Miguel também briga com um pássaro por comida. Ele tem um pedaço de comida na boca que o pássaro tenta puxar com o bico. João também tem um pedaço de comida na boca e afasta um pássaro empurrando seu bico com uma das mãos. Peter veste sua roupa de folhas verdes e os irmãos estão vestidos com seus pijamas. O de Wendy é azul, o de João amarelo e o de Miguel é verde claro. João também usa uma cartola. Voar era uma delícia. Eles foram em direção ao endereço que Peter contou para Wendy. Segunda à direita e direto até amanhã de manhã. Esse era o endereço da Terra do Nunca de Peter Pan. João e Miguel apostavam corrida durante o voo. As crianças não sabiam quanto tempo tinha passado desde que fugiram de casa. Eles já haviam passado por 2 mares e era a 3ª noite. Às vezes ficava claro e às vezes ficava escuro. De vez em quando, eles morriam de frio e depois de calor. Eles ficavam com fome. Peter roubava alimentos do bico dos pássaros para eles comerem. As crianças também ficavam com sono. O sono era perigoso, pois quando dormiam, começavam a despencar de lá de cima. Peter sabia dormir no ar sem cair. Era só deitar de costas e flutuar. Peter brincava de "seu mestre mandou" e voava até bem perto da água. Ele até tocava as barbatanas dos tubarões. Barbatanas. Partes do corpo de peixes, baleias e tubarões que são usadas para se locomover e dar equilíbrio na água. Ele tocava as barbatanas dos tubarões. As crianças não conseguiam imitá-lo. Peter sabia voar mais rápido e, de repente, sumia de vista. Peter havia esquecido de ensiná-los como parar de voar. Wendy, João e Miguel ficaram preocupados. Se Peter Pan desaparecesse, eles não saberiam como voltar para casa. João disse que para voltar para casa era só seguir em frente toda a vida. Ele explicou que o mundo era redondo. Se voassem sem parar, eles iam encontrar a janela do quarto da casa deles. Depois de muito tempo, eles foram chegando perto da ilha da Terra do Nunca. Os raios de sol pareciam flechas douradas. As flechas douradas mostravam para as crianças o local onde ficava a ilha. As crianças ficaram com medo quando as flechas sumiram. A ilha ficou toda escura. Eles ficaram juntinhos e foram para perto de Peter.
Agora, eles sobrevoavam a ilha tão baixo que às vezes uma árvore roçava seus pés. As crianças reconheceram a terra do nunca. João viu seu flamingo. Miguel viu sua caverna. Wendy avistou as tartarugas que gostava. Mas alguém não queria que as crianças aterrissassem na ilha. Peter perguntou para as crianças se elas queriam mais uma aventura. Miguel perguntou que tipo de aventura seria. Peter contou que havia um pirata dormindo. O nome do pirata era Capitão Gancho. Peter já conhecia o Capitão Gancho. Em uma luta, Peter tinha cortado fora a mão direita do Capitão Gancho. Por isso, ele usava um gancho de ferro no lugar da mão direita, como se fosse uma garra. Por isso, o nome dele ficou sendo Capitão Gancho. Peter era muito corajoso. Ele disse para Miguel e João que queria matar o Capitão Gancho. Ele disse: "Se encontrarmos o Capitão Gancho, deixem o cara para mim. Eu que vou matá-lo." As crianças não estavam com medo. Sininho estava voando por perto. Sua luz iluminava a noite escura. Sininho não conseguia voar devagar. Sua luz fazia círculos em volta dos quatro. Eles ficaram iluminados. Os piratas viram as crianças no céu e prepararam o canhão. Os piratas atiraram com o canhão. O rugido do tiro do canhão ecoou pelas montanhas. Ninguém se machucou. Mas Peter foi lançado até o mar. Wendy foi atirada para cima. Wendy ficou sozinha e Sininho começou a atraí-la para uma armadilha. Sininho não era má o tempo todo e também não era boa o tempo todo. Sininho era muito pequena, só podia ser uma coisa de cada vez, toda boa ou toda má. Naquele instante, Sininho estava cheia de ciúmes de Wendy. Wendy não sabia que a fada a odiava. Era um ódio de verdade. Wendy começou a seguir Sininho. Capítulo 5. A Ilha da Verdade. Peter Pan está sentado sobre uma pedra na beira do mar tocando uma flauta. Em volta da pedra estão lobos ferozes. Logo atrás estão alguns piratas empunhando suas espadas. Um pouco mais atrás deles, no mar, está o Capitão Gancho sobre seu barco. E na terra está o crocodilo que persegue o capitão. Bem no fundo, vemos uma montanha. A Terra do Nunca estava percebendo que Peter estava voltando para casa. Quando Peter não estava, a Terra do Nunca ficava tranquila. As fadas dormiam 1 hora mais de manhã, as feras cuidavam dos filhotes, os índios peles vermelhas faziam um jantar demorado. Peter detesta a preguiça. Como ele estava voltando, todos da ilha estavam animados. A noite estava agitada. Os meninos perdidos procuravam Peter. Os piratas procuravam os meninos perdidos. Os índios procuravam os piratas. E as feras procuravam os índios. Todos andavam em círculos pela ilha e não se esbarravam. Os meninos perdidos queriam cumprimentar Peter Pan, que era seu capitão. Nessa época, havia 6 meninos perdidos na Terra do Nunca. O primeiro era Firula, o mais azarado e mais medroso de todos. Depois de Firula, vinha Bico, que era alegre e bonzinho. Em seguida, vinha Magrelo, que andava sempre com o nariz empinado. Ele era o mais convencido dos meninos. O quarto da fila era Caracol, que estava sempre se metendo em confusão. Por último, vinham os gêmeos, que faziam de tudo para não incomodar ninguém. Eles ficavam sempre bem juntinhos, com cara de quem está pedindo desculpas. Os meninos desapareceram na escuridão. Aí surgiram os piratas. Os piratas eram muito mal encarados. Capitão Gancho, o mais assustador de todos, estava no meio deles. Gancho era um grande contador de histórias e era muito bonito. Gancho era moreno, muito magro, tinha olhos azuis e seu cabelo era cheio de cachos negros. Gancho vinha deitado numa carruagem puxada por seus homens. Gancho tratava os piratas muito mal. Mesmo assim, os piratas obedeciam ao Capitão Gancho.
Gancho se comportava como um rei. As roupas dele se pareciam com as roupas de um rei. Gancho fumava 2 charutos ao mesmo tempo. Charutos. Uma espécie de cigarro mais grosso feito de folhas de tabaco enroladas. Gancho fumava 2 charutos ao mesmo tempo. Atrás dos piratas surgiram os índios, carregando machadinhas e facas. Na frente vinha o chefe dos índios. Atrás, no lugar mais perigoso, estava a corajosa princesa Tigrinha. Tigrinha era linda. Todos os índios gostariam de casar com a princesa Tigrinha, mas ela não queria se casar. Assim que os índios passaram, vieram as feras, que estavam com muita fome. Eram um tigre, um leão, um urso e alguns bichos menores. A última fera era um gigantesco crocodilo. Crocodilo. Animal que rasteja e nada. É muito parecido com um jacaré, mas é maior e tem a cabeça mais fina. A última fera era um gigantesco crocodilo. Os meninos perdidos foram se esconder em suas casas. Elas ficavam embaixo da terra. Os meninos perdidos estavam esperando Peter Pan voltar. Estavam com saudades do seu capitão. Os meninos perdidos escutaram os piratas cantando. Bico foi espiar. Um dos piratas enxergou o menino Bico. O pirata pegou a arma para atirar em Bico. O capitão Gancho não deixou. Ficou bravo. Gancho disse: "Quero matar todos esses meninos. Mas o que eu mais quero na vida é pegar o Peter Pan. Foi ele que cortou a minha mão. Ele jogou a minha mão para o crocodilo comer." O crocodilo gostou tanto da mão do Gancho que passou a seguir o pirata. O crocodilo já teria conseguido comer Gancho se não fosse o relógio. O relógio faz tic-tac dentro da barriga do crocodilo. Gancho sempre consegue escutar e fugir do crocodilo. O pirata Barrica fala para o capitão Gancho: "Um dia o relógio vai parar. E aí o crocodilo vai pegar o senhor." Gancho responde: "Esse é o meu grande medo." Gancho sentou num cogumelo e sentiu um calor estranho. Os piratas arrancaram o cogumelo do chão. Uma fumaça começou a subir. O cogumelo escondia a chaminé da casa dos meninos perdidos. Pela chaminé, os piratas ouviram as vozes das crianças. Gancho tinha achado a casa subterrânea dos meninos perdidos. Subterrânea, que fica embaixo da terra. Gancho tinha achado a casa subterrânea dos meninos perdidos. Gancho ouviu os meninos dizerem que Peter Pan não estava lá. Gancho achou melhor voltar para o seu barco pirata. O capitão Gancho teve uma ideia. Ia fazer um bolo enorme, bem gostoso, cheio de cobertura. Ele ia deixar o bolo na margem da Lagoa das Sereias. Os meninos perdidos brincam e nadam na lagoa. Gancho disse: "Eles vão encontrar o bolo e devorar tudo. Os meninos perdidos não têm mãe. Ninguém ensinou que não pode comer muito bolo com cobertura. É perigoso. Eles vão morrer." Barrica e Gancho dançaram e cantaram. Estavam contentes com a ideia do bolo. Mas, de repente, Gancho ouviu o som do tic-tac. Ele começou a tremer. O crocodilo estava rastejando atrás de Gancho. Gancho fugiu do crocodilo. Os meninos perdidos saíram da casa subterrânea. Eles viram os lobos rosnando com línguas para fora. Os meninos precisavam se defender. Lembraram do que Peter ensinou. Colocaram a cabeça no meio das pernas e olharam para os lobos. Os lobos ficaram com medo e fugiram. Um grande pássaro branco passou dizendo: "Coitada da Wendy!" Wendy estava em perigo.
Sininho não fingia mais que era amiga de Wendy. Sininho empurrava e beliscava Wendy. A fada disse para os meninos perdidos que Peter queria que eles atirassem em Wendy. Os meninos perdidos disseram: "Vamos fazer o que Peter mandou! Rápido!" Todos pularam nos buracos de suas árvores para pegar as suas flechas. Firula não pulou. Ele já estava com a sua flecha na mão. Sininho gritou: "Rápido, Firula! O Peter vai ficar tão feliz!" Firula, animado, colocou a flecha no arco e atirou. Wendy caiu no chão com uma flecha enfiada no peito. Capítulo 6. A casinha. Peter Pan dorme encostado do lado de fora de uma pequena casinha, feita com galhos, troncos e folhas. Uma fadinha está no seu colo e várias outras dançam em volta dele. Na mata, atrás deles, estão alguns lobos ferozes. Firula, um dos meninos perdidos, ficou parado ao lado do corpo de Wendy. Foi ele quem atirou a flecha na Wendy. Ele achava que Peter ficaria muito feliz. Sininho voando gritou: "Imbecil!" Ela fugiu para se esconder. Outro menino, o magrelo, disse: "Isso não é um pássaro! Acho que é uma moça!" O menino caracol respondeu: "Agora eu entendi! Acho que o Peter estava trazendo ela para cuidar da gente!" Firula caiu no chão muito triste. Depois Firula se afastou. Os meninos pediram para Firula não ir embora. Ele disse: "Eu tenho que ir! Estou com muito medo do Peter!" Os meninos ouviram um som. Era Peter, fazendo cocoricó que nem um galo. Os meninos tentaram esconder Wendy. Firula continuou afastado. Os meninos cumprimentaram Peter. Peter Pan disse: "Tenho uma ótima notícia, meninos! Eu trouxe uma mãe para vocês!" Ninguém respondeu. Peter achou estranho e perguntou: "Vocês viram onde está Wendy?" Firula se aproximou e falou: "Peter, eu vou mostrar para você onde ela está." Peter viu Wendy e pensou que ela estava morta. Ele arrancou a flecha do coração da menina. Peter ficou bravo e perguntou: "De quem é essa flecha?" Firula respondeu: "É minha, Peter. Pode me matar." Peter pegou a flecha, mas depois soltou. Ele disse: "Não consigo te matar. Alguma coisa me impede." Wendy levantou o braço. Peter ficou feliz porque ela estava viva. A flecha bateu no botão que a menina ganhou do Peter. Wendy colocou o botão como se fosse um colar. O botão representava o beijo de Peter. O botão salvou a vida dela. Nessa hora, Sininho se aproximou. Os meninos contaram para Peter que Sininho mandou atirar em Wendy. Peter ficou furioso e gritou: "Sininho, não sou mais seu amigo! Fique longe de mim para sempre!" Sininho voou sobre o ombro de Peter. Ela pediu para ele não brigar com ela. Ele disse: "Está bem, fique longe de mim por uma semana." Firula disse que Wendy morreria se ficasse ali. Peter mandou construir uma casinha bem bonita em volta de Wendy. João e Miguel, os irmãos de Wendy, apareceram. Eles ficaram muito aliviados de encontrar Peter. Mas Peter estava muito ocupado naquele momento. Peter Pan estava pensando no tamanho que a casa precisaria ter. Ele queria uma casa que protegesse a Wendy. João e Miguel perguntaram se Wendy estava dormindo. Eles queriam acordar Wendy. Nessa hora, os outros meninos apareceram. Eles estavam trazendo galhos para construir a casa. Peter mandou João e Miguel ajudarem a construir a casa. Sininho estava observando tudo de cima de uma árvore. Ela fazia cara de desprezo. A casa ficou pronta. Tinha tudo que Wendy gostava. Tinha cortinas, chaminé e flores na janela. Na Terra do Nunca, as coisas são mágicas. Tudo pode acontecer. A porta da casinha se abriu e Wendy saiu. Todos os meninos tiraram o chapéu para ela.
Wendy perguntou. Onde estou? Magrelo respondeu. Na casa que a gente construiu para você. Bico falou. Diga que você gostou da casinha. Wendy respondeu. Que linda casinha! Os meninos disseram para Wendy que queriam ser filhos dela. Eles pediram. Seja nossa mãe! Wendy ficou em dúvida. Ela ainda era uma menina. Peter disse para Wendy. Nós só precisamos de uma pessoa legal, que seja quase uma mãe. Wendy aceitou e falou. Está bem, vou fazer o melhor que posso. Entrem em casa agora mesmo. Vocês são como crianças levadas. Vocês devem estar com os pés molhados. Antes de vocês irem para a cama, vou contar uma história. Pode ser a história da Cinderela. Os meninos entraram em casa. Todos dormiram. Wendy arrumou as cobertas de todos eles. Essa noite foi mágica. Muitas outras noites foram assim. A casinha de Wendy era muito aconchegante. A casinha estava segura na escuridão. Peter estava do lado de fora, tomando conta. Ele também adormeceu. Algumas fadas voaram por lá. Estavam voltando de uma festa. Capítulo 7. A casa debaixo da terra. Um buraco com uma pá dentro dele. Mais atrás, um balde e um grande cogumelo. No dia seguinte, Peter tirou as medidas de Wendy, João e Miguel. Peter queria encontrar árvores ocas para fazer casas para eles. Cada menino perdido tinha uma árvore que cabia certinho. Assim ficava fácil de subir e descer na casa. Wendy e Miguel experimentaram suas árvores. Eles couberam na primeira tentativa. Peter teve que arrumar um pouco a árvore de João. Os três amaram a casa embaixo da terra. A casa das crianças tinha apenas uma grande sala. Tinha também um chão para fazer um buraco e pescar. Nesse chão, cresciam enormes cogumelos de uma cor linda. Os cogumelos eram usados como bancos. Havia também uma enorme lareira. Wendy estendia as roupas limpas para secar na lareira. Durante o dia, a cama ficava encostada na parede. À noitinha, a cama era colocada no chão e ocupava quase metade da sala. Todos dormiam na mesma cama. Eles ficavam muito apertados. Apenas Miguel dormia num berço. O berço ficava pendurado no teto. Wendy queria muito ter um bebê. Na parede havia um buraco do tamanho de uma gaiola. Ali era o quarto de Sininho. A casa subterrânea era simples. Os meninos davam muito trabalho para Wendy. Wendy tinha que fazer tanta comida que não tirava o nariz da panela. Eles comiam frutas e carne, bebiam muito suco. A hora que Wendy mais gostava era quando os meninos iam dormir. Ela se sentava para costurar e dizia que estava em paz. Sentia-se como uma mãe de verdade. Wendy tinha um lobinho de estimação. O bichinho ficava o dia todo atrás dela, como se fosse um cachorrinho. Wendy não pensava em seu pai e sua mãe, mas ela queria que os irmãos não se esquecessem dos pais. A menina tinha certeza que seus pais iam sempre deixar a janela aberta. Quando ela voltasse, poderia entrar voando pela janela. João lembrava pouco dos pais. Miguel se confundia. Ele achava que Wendy era sua mãe de verdade. Para João e Miguel não se esquecerem dos pais, Wendy fazia perguntas. Eram perguntas sobre a vida deles na casa dos pais. Pareciam perguntas de escola e todos queriam acertar. Todos os dias aconteciam aventuras na Terra do Nunca. Peter inventou uma brincadeira nova, com a ajuda de Wendy. A brincadeira era fingir que não existiam aventuras. Era fazer as coisas simples que todas as crianças fazem. Eles tinham que sentar em bancos, jogar uma bola para cima. Precisavam empurrar uns aos outros ou sair para dar uma caminhada. Peter muitas vezes saía sozinho. Quando voltava, os meninos não tinham certeza se ele tinha tido uma aventura. Muitas vezes, Peter chegava em casa com um ferimento na cabeça. Wendy lavava o machucado com água morna e cuidava de Peter. Wendy sabia que aconteciam muitas aventuras.
Ela participava dessas aventuras. Para contar todas as aventuras, seria preciso um livro muito grande. Eu poderia contar como Peter salvou a vida da princesa Tigrinha na Lagoa das Sereias, transformando-a numa aliada. Eu poderia falar do bolo que os piratas fizeram para que os meninos comessem e morressem. Eu poderia contar quando o Sininho e algumas fadas bandidas tentaram matar a Wendy. Qual dessas aventuras vou escolher para contar? Fiz um sorteio e a aventura da Lagoa ganhou. Capítulo 8 – Lagoa das Sereias. Várias sereias estão no mar com seus rabos de peixe e cabelos compridos. Elas brincam com bolhas de água, sorriem alegres, se divertindo com a brincadeira, e com Peter Pan, que chega voando sobre elas. Ele está cercado de passarinhos. As crianças passavam longos dias do verão na Lagoa das Sereias. Ficavam brincando ou boiando com as sereias. Mas as sereias não eram amigas das crianças. As sereias tratavam todos os meninos do mesmo jeito. As sereias só gostavam de Peter Pan. Peter ficava horas na Pedra do Abandono, conversando com as sereias. A Pedra do Abandono tinha esse nome porque alguns marinheiros eram abandonados ali. Eles se afogavam quando a maré subia e a pedra ficava embaixo da água. Depois do almoço, as crianças descansavam na Pedra do Abandono por meia hora. Como toda mãe, Wendy insistia que os meninos descansassem de verdade. Um dia, os meninos estavam descansando na Pedra do Abandono. Wendy estava muito ocupada costurando. De repente, a lagoa mudou. O sol se escondeu e as sombras se espalharam devagar. A água ficou fria, o lugar ficou assustador. Nesse momento, Wendy deveria ter acordado as crianças. Mas Wendy era uma mãe jovem. Ela achava que tinha que seguir as regras. As crianças tinham que dormir meia hora depois do almoço. A água subiu. Peter viu os piratas chegando. Ele deu um pulo e acordou todos os meninos. Peter gritou: Cuidado com os piratas! Mergulhem na lagoa! Um bote com 3 pessoas se aproximou. No bote estavam Barrica, o pirata Starkway e a princesa Tigrinha. A menina era prisioneira dos piratas. Os piratas largaram a princesa Tigrinha na Pedra do Abandono. Ela ia morrer. Mas Peter e Wendy estavam perto da princesa Tigrinha. Eles estavam mergulhados na água. Eles precisavam salvar a princesa. Eles podiam esperar os piratas irem embora. Seria um jeito fácil. Mas Peter nunca escolhia o jeito fácil. Então Peter imitou a voz do Capitão Gancho e disse: Ei, seus bobos! Soltem a indiazinha! Os piratas perguntaram: Soltar a princesa Tigrinha? Peter respondeu: Isso mesmo! Cortem a corda e deixem a menina ir embora! Barrica cortou a corda que prendia a princesa Tigrinha. Ela mergulhou na água. Mas o verdadeiro Capitão Gancho também estava na água. Ele nadou até o bote dos piratas. Os piratas perguntaram: O que foi, capitão? Gancho respondeu: Temos um problema. Os meninos perdidos encontraram uma mãe. Barrica disse: Ela veio ajudar o Peter. Capitão Gancho falou: Sim, é disso que eu tenho medo. Eles vão ter uma mãe. Barrica teve uma ideia e disse: Capitão, a gente pode roubar a mãe desses meninos. Ela vai ser a nossa mãe. Capitão Gancho achou ótimo o plano do Barrica. Ele falou: Nós vamos pegar as crianças e levá-las para o navio pirata. A Wendy vai ser nossa mãe. Wendy escutou e gritou: Nunca! Os piratas ouviram e disseram: O que foi isso? Capitão Gancho se lembrou da princesa Tigrinha. Ele perguntou onde ela estava. Barrica respondeu: Está tudo certo, capitão. A
A gente soltou a Índia. O capitão se espantou e disse: Por que vocês soltaram a princesa Tigrinha? O pirata Starkley falou: O senhor mandou soltar a princesa Tigrinha. O capitão Gancho ficou com ódio. Ele disse que não tinha dado essa ordem. Os piratas acharam muito esquisito. Capitão Gancho e Peter subiram na Pedra do Abandono. Peter não sentiu medo quando viu o Capitão Gancho. Peter ficou alegre, queria brigar com o Capitão Gancho. Peter arrancou uma faca do cinto do pirata. Ele ia dar uma facada no Capitão Gancho, mas Peter percebeu que estava mais para cima da pedra. Era o melhor lugar para atacar o Capitão Gancho. Peter não achou justo. O Capitão Gancho não ia conseguir se defender. Peter ofereceu a mão para o Capitão Gancho subir na pedra. Capitão Gancho aproveitou e feriu Peter 2 vezes com o seu gancho. Peter ficou triste por causa da injustiça. Ele não conseguiu reagir. Alguns minutos depois, os meninos viram Gancho nadando. Ele estava desesperado para chegar no navio. O crocodilo estava atrás de Gancho. Os meninos perdidos saíram gritando por Peter e Wendy. Os meninos pensaram que eles tinham nadado ou voado para casa. Mas Peter e Wendy estavam na água, estavam batendo contra a pedra. Wendy estava desmaiada e Peter estava segurando a menina. Peter e Wendy tinham que ir embora. Logo, a água cobriria a Pedra do Abandono. Mas Peter não conseguia nem voar, nem nadar. Foi então que apareceu a rabiola de uma pipa. Miguel tinha feito essa pipa alguns dias antes, mas a pipa só aguentava uma pessoa. Peter amarrou a rabiola da pipa em Wendy. Ele queria que ela se salvasse. Peter ficou sozinho na lagoa. Ele sentiu medo. Logo depois, o medo desapareceu. Peter ficou de pé em cima da pedra com um sorriso no rosto. Ele estava pensando: morrer vai ser uma grande aventura! Capítulo 9. O Pássaro do Nunca. Um chapéu sobre um toco. Mais atrás, Peter Pan sobre uma pedra no meio do mar. Ele está com as mãos para trás e olha sem medo o horizonte, onde vemos uma cadeia de montanhas e sobre elas as nuvens e a lua cheia. A água foi subindo sem parar. Peter viu que tinha uma coisa se mexendo na lagoa. Ele achou que era um papel flutuando, mas o papel estava indo contra a correnteza. Peter achou estranho. Não era um pedaço de papel. Era a mãe do pássaro do nunca. A pássara estava fazendo muito esforço para alcançar Peter. Ela estava levando o seu ninho. Ela queria salvar Peter. Isso é estranho. Peter sempre brigou com a mãe pássara. A pássara explicou para Peter o que queria. Peter perguntou para a pássara o que ela estava fazendo ali. Eles não conseguiram se entender. Eles falavam línguas diferentes. A mãe do pássaro do nunca foi ficando irritada. Peter achou que ela estava xingando, mas a pássara queria salvar Peter. Ela conseguiu levar o ninho até a pedra. A pássara deixou seus ovos na pedra e saiu voando. Peter entendeu o que ela queria. Peter agarrou o ninho e acenou para a pássara, agradecendo. A pássara ficou voando para ver o que Peter faria com seus ovos. Peter pegou um chapéu grande de abas largas. Ele colocou os ovos dentro do chapéu. Depois, Peter entrou no ninho. Ele enfiou um pau para servir de mastro. Pendurou a camisa no mastro como se fosse uma vela de barco. A pássara pousou no chapéu. Sentou-se para continuar a chocar seus ovos. Peter chegou na terra. Ele deixou o ninho num lugar fácil para a pássara encontrar. O chapéu fez muito sucesso. Era um ótimo ninho. Agora, todos os pássaros da Terra do Nunca constroem seus ninhos como se fosse o chapéu. Peter e Wendy chegaram em casa quase na mesma hora. Wendy tinha viajado na rabiola da pipa. Todos ficaram muito felizes. Cada menino perdido tinha diversas aventuras para contar. Mas Wendy viu que já estava muito tarde. Ela mandou todos para a cama. No dia seguinte,
Eles passaram o dia brincando. Capítulo 10. O Lar Feliz. Seis índios estão no meio da floresta. Eles usam cocares, estão agachados e procuram atentamente algo no meio dos troncos das árvores, que têm pequenas aberturas. Dois deles, mais à frente, estão quase deitados com suas cabeças bem próximas à abertura dos troncos e parecem ouvir algo. Os índios viraram amigos dos meninos. Isso aconteceu depois que Peter salvou a princesa Tigrinha. Todas as noites, os índios vigiavam a casa dos meninos debaixo da terra. Os índios esperavam o grande ataque dos piratas. Eles chamavam Peter de Grande Pai Branco. Peter gostava muito disso. A princesa Tigrinha dizia que não deixaria os piratas fazerem mal a Peter. Uma noite, aconteceram muitas aventuras. Ela ficou conhecida como a Noite das Noites. Os índios estavam enrolados em cobertores vigiando a casa. As crianças comiam um lanche de faz de conta na casa subterrânea. Depois do lanche, Wendy estava costurando e as crianças estavam brincando. Wendy ouviu os passos de Peter. Ela disse para as crianças esperarem Peter na porta. As crianças foram para a porta receber Peter. Peter tinha trazido nozes para os meninos. As crianças queriam dançar. Wendy falou que as crianças podiam dançar, mas tinham que colocar seus pijamas antes. Parecia que eles eram uma família. Peter falou para Wendy: "Depois de trabalhar o dia todo, é muito bom descansar na frente da lareira e ver as crianças brincando perto de nós." Wendy respondeu: "É maravilhoso, Peter." E Peter disse: "Mas é só no faz de conta que eu sou o pai deles. Porque se eu fosse o pai deles de verdade, eu seria mais velho." Wendy ficou triste. Ela perguntou para Peter o que ele sentia por ela. Peter respondeu: "Eu gosto de você como se você fosse minha mãe." Wendy respondeu: "Foi o que eu pensei." Wendy estava chateada e foi se sentar sozinha na outra ponta da sala. Peter disse para Wendy: "Você é muito esquisita. E a princesa Tigrinha é igual. Ela diz que quer ser alguma coisa minha, mas ela diz que não quer ser minha mãe. Então, o que ela quer ser?" Wendy respondeu: "Eu não quero falar dessas coisas com você." Peter foi falar com Sininho. Ele perguntou se a fadinha queria ser mãe dele. Sininho ficou furiosa e pensou que Peter era muito bobo. Não entende o que as mulheres querem. As crianças estavam cantando e dançando. Depois de um tempo, todos os meninos se deitaram. Wendy ia contar a história de ninar que eles mais gostavam. Era a história que Peter mais odiava. Capítulo 11. A história de Wendy. Num quarto que tem o teto feito de troncos, pois está embaixo da terra, estão Wendy, João, Miguel, Peter Pan e os meninos perdidos. João está sobre a cama, junto com os 6 meninos perdidos. Eles olham atentamente para Wendy, que está sentada sobre um cogumelo à frente do pé da cama. Ela está com o braço erguido e parece contar uma história. Sobre ela, num cestinho preso no teto, está Miguel, que também presta atenção na história. Peter Pan está sentado em outro cogumelo, ao lado de Wendy. Ele está de cabeça baixa e tem uma expressão triste. Wendy contou para os meninos a história de ninar que eles mais gostavam. Era uma vez um homem e uma mulher. O nome do homem era Sr. Darling e o nome da mulher era Sra. Darling. Eles eram casados e tiveram 3 crianças, uma menina e 2 meninos. As 3 crianças tinham uma cachorra. A cachorra era a babá das crianças. Ela se chamava Naná. Um dia, o Sr. Darling estava com raiva de Naná. Ele prendeu a Naná no quintal. Por isso, as 3 crianças saíram voando até a Terra do Nunca. A Terra do Nunca é para onde vão as crianças perdidas. Os pais das crianças devem ter ficado muito tristes. A menina sabia que amor de mãe é muito grande. Ela sabia que a mãe deles sempre deixaria a janela aberta. A menina e seus irmãos poderiam voltar voando e entrariam pela janela.
Por isso, as crianças passaram muitos anos longe de casa. Eles estavam se divertindo muito. As crianças tinham certeza que poderiam voar de volta para sua mamãe e seu papai. Eles iriam crescer. A bela Wendy iria se transformar em uma moça elegante e iria passear com seus irmãos, João e Miguel. Eles se transformariam em 2 moços bonitos e crescidos. As crianças seriam felizes. Elas acreditam no amor de mãe. Essa era a história. Os meninos gostavam muito da história. Eles gostavam também de Wendy. As crianças acreditavam que amor de mãe é muito grande. Mas Peter não pensava assim. Quando Wendy terminou de contar a história, Peter soltou um suspiro. Wendy pensou que Peter estava sentindo alguma dor. Ela perguntou: "Onde dói, Peter?" Peter respondeu: "Em nenhum lugar. Não é esse tipo de dor que estou sentindo." Wendy insistiu. Queria saber o que Peter estava sentindo. Ele disse: "Wendy, a dor que sinto não é no meu corpo. Fico triste porque você está errada. Você acredita muito nas mães." Nesse momento, Peter falou uma coisa que nunca tinha dito. Disse algo que havia escondido de todos. Ele falou: "Eu também achava que minha mãe ia deixar a janela aberta para mim. Por isso, fiquei muito tempo longe de casa. Depois eu voei de volta para casa. Quando cheguei em casa, tinha grades na janela e tinha outro menininho dormindo na minha cama. Minha mãe tinha se esquecido de mim." Os meninos perdidos ficaram espantados. Eles perguntaram se Peter tinha certeza que as mães esquecem dos filhos. Peter respondeu que tinha certeza. Os meninos acharam que as mães eram muito estranhas. João e Miguel ficaram com medo. Eles pensaram que a mãe se esqueceria deles. Eles pediram para Wendy para voltarem logo para casa. Wendy concordou e pediu para Peter arrumar as coisas. Ela, João e Miguel iam voltar para casa. Peter fingiu que não ficou triste porque Wendy ia embora. Ele saiu de casa para falar com os índios. Os meninos perdidos ficaram muito apavorados com a ideia de perder Wendy. Por isso, os meninos começaram a ameaçar Wendy. Eles não queriam deixar Wendy ir embora. Eles queriam prender a Wendy e foram pegar as correntes. Wendy ficou assustada e pediu ajuda para o Firula. Firula foi o único que defendeu Wendy. Nesse momento, Peter chegou. Os meninos viram que Peter não ia obrigar uma menina a ficar na Terra do Nunca. Eles obedeceram e deixaram Wendy livre. Peter falou para Wendy que os índios iam ajudá-la a ir embora. Eles iam levar Wendy, João e Miguel pelo caminho da floresta. Sininho ajudaria os 3 a atravessarem o mar. Sininho estava feliz porque Wendy ia embora. Mesmo assim, a fada não queria ajudar a Wendy. Peter ficou irritado com Sininho. A fada teve que atender o pedido de Peter. Os meninos perdidos perguntaram para Peter se eles também poderiam voltar para casa. Peter disse que os meninos podiam ir. Os meninos acharam que Peter iria junto com eles. Todos saíram correndo para pegar as suas coisas. Peter pegou sua flauta e começou a tocar. Ele estava fingindo que não estava chateado. Peter disse para Wendy que iria ficar na Terra do Nunca. Ele falou para os meninos perdidos: "Espero que vocês encontrem suas mães e que gostem delas." Peter quis se despedir logo. Wendy apertou a mão de Peter. Ela não sabia se ele preferia um beijo. Wendy disse para Peter não se esquecer de trocar as cuecas e disse para não se esquecer de tomar os remédios. Peter disse que não se esqueceria. Wendy ficou em silêncio. Peter falou: "Você está pronta, Sininho?" Sininho respondeu que estava pronta. Peter mandou que ela fosse na frente. Sininho voou até a árvore mais próxima, mas ninguém foi atrás. Lá fora, os piratas estavam atacando os índios. Todos ficaram assustados. Peter agarrou sua espada. A paixão pela batalha apareceu em seus olhos. Paixão. Sentimento muito forte, interesse muito grande por alguma coisa ou por alguém. Batalha, luta, combate.
A paixão pela batalha apareceu em seus olhos. Capítulo 12. As crianças são raptadas. Por entre as folhas da floresta, vemos Peter Pan. Ele está com um olhar alerta e corre segurando uma pequena espada. Bem ao fundo, vemos no mar o barco do Capitão Gancho. O ataque dos piratas foi uma surpresa para os índios. Os índios perceberam que os piratas estavam na ilha. Os índios ouviram os piratas pisarem nos galhos secos. Capitão Gancho e os piratas acamparam numa montanha. Embaixo da montanha tinha um pequeno rio. Os índios ficaram sentados em cima da casa subterrânea das crianças. Eles estavam esperando o ataque dos piratas. Ficaram ali, protegendo Peter e os meninos. Capitão Gancho resolveu atacar logo. Foi uma luta muito feia. Quase todos os índios morreram. Princesa Tigrinha foi uma das poucas índias que sobreviveu. Mas Capitão Gancho ainda não estava satisfeito. Gancho queria pegar Peter Pan. Os meninos ficaram escondidos na casa subterrânea. Eles não sabiam quem ganhou a luta. Peter disse que tinham combinado com os índios. Se eles vencessem a luta, eles tocariam os tambores. Capitão Gancho ouviu o que Peter disse para os meninos. Ele pediu para a Barrica tocar o tambor dos índios. Ele queria enganar Peter e as crianças. As crianças ouviram os tambores. Todos ficaram felizes e comemoraram. Eles achavam que os índios haviam vencido os piratas. Wendy, João, Miguel e os meninos perdidos pensaram que poderiam ir embora. Eles iam voar de volta para casa. Todos se despediram de Peter. As crianças não imaginavam que os piratas estavam lá fora. Alguns piratas estavam escondidos atrás das árvores. Outros piratas fizeram uma fila um pouco mais longe. Capítulo 13. Você acredita em fadas? 2 piratas com expressão alegre seguram, cada um deles, um menino perdido. Eles levantam os meninos do chão, segurando pela camisa. Os meninos parecem chacoalhar os braços e as pernas, resistindo. Atrás está o Capitão Gancho, olhando pela abertura no tronco da árvore, de onde sai o Wendy. Mais atrás, vários piratas pegam os meninos perdidos que saíram da árvore. Bem lá no fundo, o mar com o barco dos piratas. O que aconteceu nesse momento foi horrível. É melhor contar bem rápido para não assustar. Os piratas arrancaram todos de suas árvores. Eles jogaram os meninos para o alto. A Wendy foi a última a sair da árvore. Capitão Gancho tratou Wendy de um jeito diferente. Capitão Gancho deu seu braço para Wendy. Ele levou a menina para perto dos outros meninos. Todos estavam com a boca amarrada. Os piratas amarraram os meninos com os joelhos encostados nas orelhas. Eles fizeram isso para os meninos não saírem voando. Capitão Gancho precisava levar todas as crianças para um navio pirata. Ele queria levar todos de uma vez só. Capitão Gancho teve uma ideia. Ele colocou as crianças dentro da casinha de Wendy. Depois, os piratas pegaram a casinha e levaram para o navio. Os piratas atravessaram a floresta. Eles foram cantando sua música horrível. De repente, Capitão Gancho viu uma fumaça saindo da casa subterrânea. O capitão pensou que encontraria Peter na casa. Capitão Gancho foi até a casa subterrânea. Ele desceu pela árvore de magrelo. Capitão Gancho precisou se encolher para conseguir descer. A luz lá embaixo estava fraca. Peter estava dormindo. Depois que as crianças foram embora, ele ficou muito triste. Peter tocou flauta e não tomou o seu remédio. Ele pensava que a Wendy ia ficar triste por causa disso. Depois, Peter chorou e caiu no sono. Os olhos de Gancho brilharam. Ele encontrou o remédio de Peter numa prateleira. O pirata resolveu enganar Peter Pan. Ele trocou o remédio por um veneno muito poderoso. Depois, Capitão Gancho foi para fora da árvore. Peter continuava dormindo.
Capitão Gancho foi embora. Peter acordou por volta das 10 horas da noite. Ele estava ouvindo um barulho de alguém batendo. Peter pegou sua espada. Ele ficou todo arrepiado. Era Sininho quem estava batendo. Peter abriu rapidamente a porta para a fada entrar. Sininho contou para Peter que Wendy e os meninos haviam sido capturados pelos piratas. Peter decidiu salvar Wendy e foi tomar o seu remédio para Wendy ficar feliz com ele. Sininho tentou avisar Peter que era veneno. Peter não acreditou na fada. Sininho tomou o veneno para proteger Peter. Sininho salvou Peter, mas suas asas ficaram muito fracas. A luz de Sininho estava diminuindo. Se a luz de Sininho apagasse, ela morreria. Peter sabia disso e chorou. Sininho gostou muito de ver as lágrimas de Peter. Ela esticou seu dedinho e as lágrimas caíram em cima dele. Só tinha um jeito de salvar Sininho. As crianças precisavam dizer que acreditam em fadas, mas não havia mais crianças ali. Peter então procurou por crianças em seus pensamentos. Ele falou com algumas que sonhavam com a Terra do Nunca. Peter perguntou para essas crianças se elas acreditavam em fadas. Sininho achou que ouviu alguma criança dizendo que sim, mas ela não tinha certeza. Peter então falou para as crianças de seu pensamento. Se vocês acreditam em fadas, batam palmas! Muitas crianças bateram palmas. Sininho foi salva! Peter então foi salvar Wendy e fez um juramento. Ele disse: vão matar o Capitão Gancho! Peter estava muito feliz. Capítulo 14. O navio pirata. Capitão Gancho usa um chapéu com uma enorme pena, tem os cabelos encaracolados. Usa um grande casaco, calça larga, meias na altura do joelho e um sapato com uma enorme fivela. Está com os braços cruzados e podemos ver seu afiado gancho na mão direita. Ele olha para baixo com uma expressão malvada. Era noite. O navio pirata estava quase em silêncio. Alguns piratas estavam jogando baralho. Barrica estava costurando. Gancho caminhava pensativo pelo convés do navio. Todas as crianças estavam presas no navio. Capitão Gancho achava que tinha tirado Peter de seu caminho para sempre. Mas o Capitão Gancho não estava feliz. Ele se sentia muito sozinho. Capitão Gancho sabia que nenhuma criança gostava dele. As crianças gostavam do pirata Barrica. Aquela noite, Gancho pensou que logo estaria morto. Estava adivinhando que Peter Pan queria matá-lo. De repente, Gancho deitou no chão. Os piratas acharam que Gancho tinha ido dormir um pouquinho. Todos começaram a dançar. Capitão Gancho levantou muito bravo. Mandou os homens ficarem em silêncio. Gancho pediu para trazerem os meninos. Ele ia fazer as crianças andarem na prancha para caírem na água e morrerem. Capitão Gancho gritou: 6 crianças vão andar pela prancha e morrer. Quem quiser se salvar pode se tornar um pirata do meu navio. Tenho 2 vagas. Firula deu um passo à frente. Disse que sua mãe não gostaria que ele fosse pirata. Gancho perguntou para João se ele gostaria de ser pirata. João respondeu que tinha vontade de ser pirata, mas depois desistiu. Miguel, Caracol e os outros meninos perdidos também não quiseram ser piratas. Capitão Gancho estava furioso. Ele mandou buscar a Wendy, que estava presa na casinha. Os piratas começaram a preparar a prancha e trouxeram a Wendy. Capitão Gancho mandou Wendy falar com as crianças. Seria a última vez que falaria alguma coisa para os meninos. Wendy disse: as mães verdadeiras de vocês gostariam que vocês fossem corajosos. Wendy foi muito esperta. Capitão Gancho gritou para amarrarem a menina. Barrica amarrou Wendy no mastro. Ele disse que salvaria a menina se ela fosse a mãe dele. Wendy respondeu que preferia não ter filhos. Barrica ficou bravo.
e disse que ela iria andar na prancha. Capitão Gancho deu um sorriso malvado. Ele se aproximou de Wendy, mas, de repente, o Capitão Gancho ficou apavorado. Ele ouviu o tic-tac do crocodilo. Gancho se jogou no chão e engatinhou até um canto do navio. Ele pediu para os piratas o esconderem. Os piratas fizeram um círculo em volta do capitão. Os piratas nem pensaram em lutar contra o crocodilo. Não se pode lutar contra o destino. Os meninos correram para a lateral do navio. Eles acharam que iam ver o crocodilo subindo pelo lado de fora do navio. Nesse momento, os meninos tiveram uma surpresa. A mais inacreditável surpresa da noite das noites. Não era o crocodilo que estava vindo lhes salvar. Era Peter Pan, que estava do lado de fora do navio pirata. Era Peter Pan que estava fazendo tic-tac. Capítulo 15. Dessa vez é o gancho ou eu? Peter Pan e Capitão Gancho lutam ferozmente no barco dos piratas. O pequeno Peter segura uma espada em cada mão. Gancho segura uma enorme espada com a mão esquerda e tem o gancho no lugar da mão direita. O pirata tem uma expressão cruel, é muito maior que Peter e o olha de cima para baixo. Ao fundo, os meninos perdidos e Wendy observam a luta. Quando estava a caminho do navio pirata, Peter passou perto do crocodilo. Só depois de um tempo é que Peter percebeu que o crocodilo não fazia mais tic-tac. O relógio tinha finalmente parado. Peter sabia imitar o tic-tac do crocodilo muito bem. Ele resolveu fazer tic-tac para afastar as feras enquanto caminhava sozinho na floresta. O crocodilo ouviu o som do tic-tac e resolveu seguir Peter. Peter chegou à praia e nadou até o navio. Ele só pensava: dessa vez é o gancho ou eu? Peter continuou a fazer tic-tac. Ele deixou o Capitão Gancho muito assustado. Peter pediu para os meninos perdidos fazerem silêncio e subiu no navio. Um pirata apareceu na frente de Peter. Peter golpeou o pirata, que caiu para frente. Depois, os meninos jogaram o corpo do pirata no mar. Peter foi caminhando até a cabine na ponta dos pés. Alguns piratas olhavam em volta, mas os piratas não viram Peter, nem o crocodilo. Os piratas falaram para o capitão que estava tudo calmo de novo. Gancho queria assustar as crianças mais ainda. Por isso, ele mandou um pirata pegar o chicote de 9 pontas que estava na cabine. As crianças olharam umas para as outras. Elas sabiam que Peter estava escondido na cabine. O pirata foi até a cabine pegar o chicote. Todos ouviram um grito terrível. Depois do grito, ouviram um cocoricó! Os meninos entenderam bem. Era Peter que estava fazendo cocoricó. Gancho mandou outro pirata ir até a cabine. Queria saber o que tinha acontecido. Esse pirata entrou na cabine e encontrou o outro pirata morto. Ele saiu de lá dizendo que tinha uma coisa horrível acontecendo, que estava muito escuro lá dentro. Gancho mandou os piratas irem ver o que era aquela coisa que eles ouviram cocoricando. Nenhum pirata obedeceu o capitão. Os piratas abandonaram o Capitão Gancho. Por isso, Gancho pegou um lampião e foi sozinho até a cabine. Capitão Gancho gritou: "Eu mesmo vou pegar esse frango!" Capitão Gancho entrou na cabine e saiu sem o lampião. Ele disse: "Alguma coisa apagou a luz!" Gancho então teve uma ideia. O capitão mandou todos os meninos irem para a cabine. Ele falou para os piratas: "Enfiem esses meninos lá dentro! Se eles matarem o frango, melhor! Se eles morrerem, não faz diferença!" Os meninos não estavam com medo. Eles sabiam que era Peter que estava na cabine. Mas eles fingiram que estavam com medo. Os meninos queriam enganar o Capitão Gancho. Os piratas empurraram os meninos para dentro da cabine e fecharam a porta. Enquanto isso,
Wendy continuava presa ao mastro. Peter encontrou as chaves dos cadeados que prendiam os meninos. Ele abriu os cadeados e soltou os meninos. Peter cortou as amarras de Wendy. Ele mandou a menina se esconder junto com os meninos. Peter enrolou-se na capa de Wendy para fingir que era ela. Ele ficou parado no mastro, no lugar que ela estava. Nessa hora, todos poderiam ter saído voando. Iriam embora para casa. Teria sido mais fácil. Mas Peter queria acabar com o Capitão Gancho. Peter cocoricou. Os piratas acharam que os meninos estavam mortos na cabine. Os piratas ficaram apavorados. Gancho achou que deveria jogar a Wendy no mar. Pensou que se fizesse isso, daria sorte para ele. Gancho disse que um navio pirata não tinha sorte com uma mulher a bordo. Então, um pirata foi pegar a menina que estava no mastro. Ele acreditava que era a Wendy, mas era o Peter Pan disfarçado de menina. O pirata falou: Ninguém vai salvar você agora, menininha. Peter respondeu: Vai sim! Quem vai me salvar é Peter Pan, o Vingador! Nesse momento, Peter tirou o disfarce. Ele jogou a capa longe. Os piratas perceberam quem havia matado os homens na cabine. Capitão Gancho gritou: Enfiem uma faca no peito dele! Peter falou para os meninos: Para cima deles, meninos! Os piratas estavam em maioria, mas não conseguiram lutar. Eles só se defenderam. Alguns piratas pularam no mar. Outros piratas se esconderam num buraco escuro. Um grupo de meninos cercou o Gancho. Peter apareceu e falou: Baixem suas armas, meninos! Esse homem é meu! Gancho e Peter ficaram cara a cara. Os dois inimigos se olharam. Capitão Gancho estava tremendo. Peter tinha um sorriso no rosto. Gancho perguntou para Peter: Peter Pan, quem é você? Peter Pan respondeu: Eu sou uma criança! Eu sou a alegria! Capitão Gancho continuava lutando com Peter Pan, mas Gancho sabia que ia perder. Sem forças, Gancho abandonou a luta. Ele correu para o depósito de pólvora. Gancho acendeu um pavio. Ele gritou para Peter Pan: Pólvora, pó que explode e pega fogo. Pavio, cordão ou barbante encerado que é usado para acender vela, lampião, dinamite ou outros explosivos. Ele correu para o depósito de pólvora. Gancho acendeu um pavio. Ele gritou para Peter Pan: O navio vai explodir em 1000 pedaços! Isso vai acontecer daqui a 2 minutos! Nesse momento, Peter saiu do depósito com o pavio aceso nas mãos. Peter atirou o pavio aceso no mar. A água do mar apagou o pavio. Peter se aproximou de Gancho com a espada na mão. Capitão Gancho saltou sobre a murada do navio. Murada, borda lateral da embarcação. Capitão Gancho saltou sobre a murada do navio. Ele iria se jogar no mar. O pirata não sabia que o crocodilo estava lá embaixo. Então Peter chutou o Capitão Gancho. Gancho caiu na boca do crocodilo. Foi assim que ele morreu. Apenas 2 piratas se salvaram: Starkley e Barrica. Starkley foi capturado pelos índios e foi obrigado a ser babá dos índiozinhos. Barrica ficou andando pelo mundo contando uma história. Ele dizia que tinha sido o único homem que botava medo no famoso Capitão Gancho. Wendy apareceu e elogiou todos os meninos. Logo, Wendy percebeu que já era 1h30 da madrugada. Ela colocou todos os meninos para dormir nas camas dos piratas. Peter ficou caminhando pelo navio até adormecer. Aquela noite, Peter teve um de seus sonhos. Peter chorou enquanto dormia. Wendy lhe deu um abraço apertado. Capítulo 16. A volta para casa.
O senhor, a senhora Darling e a cachorra Naná estão no quarto das crianças, sobre uma das camas. A senhora Darling está deitada com a cabeça enfiada nos lençóis e parece chorar. O senhor Darling está sentado com a cabeça baixa e também parece chorar. Naná uiva para a janela aberta. Lá fora, a noite está estrelada. Na manhã seguinte, todos os meninos pularam das camas. Eles colocaram roupas de piratas. Peter já tinha agarrado o timão. Timão. Roda que serve para dirigir o navio, para governar a embarcação. Peter já tinha agarrado o timão. Peter, é claro, era o capitão do navio pirata. Peter chamou todos os meninos para conversar. Falou com eles como se fossem piratas de verdade. Peter queria que os meninos se sentissem malvados, como os piratas. Peter queria que os meninos ficassem com medo dele, do mesmo jeito que os piratas tinham do Capitão Gancho. Pelos cálculos do Capitão Peter Pan, eles viajariam de navio vários dias, e o resto do caminho eles iriam voando. Alguns meninos queriam que aquele fosse um navio do bem. Outros meninos queriam que continuasse a ser um navio pirata. Mas o Capitão Peter Pan era bravo. Tratava mal todos os meninos piratas. E nenhum deles falava sobre o que queria. Todos só obedeciam. Wendy costurou uma roupa nova para Peter, usando as roupas do Capitão Gancho. Peter vestiu a roupa nova e ficou sentado na cabine. Pegou o cigarro do Capitão Gancho e ficou com o dedo dobrado, como se fosse um gancho. Agora, precisamos voltar para a casa do senhor e da senhora Darling. Vamos entrar no quarto de Wendy, João e Miguel, porque as crianças estão voltando para casa. Os lençóis das camas estão limpos e esticados. A senhora Darling nunca sai de casa. Ela deixa a janela do quarto sempre aberta. Mas agora tem uma coisa diferente no quarto. O senhor Darling está morando na casinha de cachorro da Naná. O senhor Darling jurou que só sairia da casinha de cachorro quando as crianças voltassem para casa. Naquela noite de quinta-feira, a senhora Darling estava muito triste. A antiga alegria da mãe de Wendy tinha ido embora. A senhora Darling adormeceu na poltrona. Ela sonhou que os seus filhos tinham voltado. Naná colocou a pata no colo da dona para consolá-la. Quando o senhor Darling voltou do trabalho, foi com a casinha de cachorro para o quarto das crianças. Depois, o senhor Darling pediu para a senhora Darling tocar o piano das crianças para ele dormir. O senhor Darling estava com frio. Ele pediu para a senhora Darling fechar as janelas. A senhora Darling disse que a janela tinha que ficar sempre aberta. O senhor Darling logo adormeceu. Então Peter e Sininho chegaram. Peter pediu para Sininho trancar a janela. Peter queria que Wendy pensasse que sua mãe tinha trancado a janela e que todo mundo ficaria do lado de fora. Peter achava que se Wendy encontrasse a janela fechada, voltaria para a Terra do Nunca com ele. A mãe de Wendy estava tocando uma música que se chamava Lar Docilar. Peter olhou para a mãe de Wendy de novo e a música tinha parado. 2 lágrimas escorriam dos olhos da senhora Darling. Peter pensou que ela queria que ele destrancasse a janela. Mas Peter não queria destrancar a janela. No final, Peter destrancou a janela e chamou Sininho. Ele falou: "Vamos lá, Sininho. A gente não quer nenhuma mãe boboca." Depois, Peter saiu voando. Wendy, João e Miguel chegaram em casa. Eles encontraram a janela aberta. Eles pousaram no chão do quarto. Eles não tinham vergonha do que fizeram. Miguel não lembrava daquela casa. Eles viram o Sr. Darling dormindo na casinha de Naná. Então, eles ouviram a Sra. Darling tocar o piano. Os 3 deitaram nas camas como se nunca tivessem ido embora. A Sra. Darling voltou para o quarto para ver se seu marido estava dormindo. Ela viu que todas as camas estavam ocupadas. As crianças ficaram esperando a mãe gritar de alegria, mas ela não gritou. A Sra. Darling não acreditou no que via.
ela achou que era um sonho. A senhora Darling sentou na poltrona ao lado da lareira. Ela lembrou que sentava ali para amamentar os filhos bebês. As crianças não entenderam nada e ficaram com medo. Então, Wendy chamou a senhora Darling. Ela falou: Mamãe! A senhora Darling achou que era mais um sonho. João também chamou a senhora Darling. Ele disse: Mamãe! Depois foi a vez de Miguel. Então a senhora Darling estendeu o braço para as 3 crianças. Wendy, João e Miguel saíram da cama e correram até a mãe. A senhora Darling chamou o seu marido. O senhor Darling acordou. Naná entrou correndo no quarto. Foi a cena mais linda que já se viu. Enquanto isso, Peter Pan espiava tudo pela janela. Capítulo 17. Quando Wendy cresceu. Wendy, que já é uma mulher, entra pela porta do quarto. É o mesmo quarto de quando ela era criança. Ela está com os cabelos presos e usa um longo vestido. Peter Pan está sentado sobre um berço. Ele ainda é um menino e veste sua roupa de folhas. Ele e Wendy olham para o alto onde está Jane, a filha de Wendy. Jane está voando com os braços abertos e os cabelos presos em 2 tranças. Ela veste pijama, tem uma expressão feliz e parece se divertir com a aventura. Wendy contou para os seus pais o que tinha acontecido. Os meninos perdidos ficaram esperando lá embaixo. Eles contaram até 500 e subiram pela escada. Os meninos ficaram em fila, em frente à senhora Darling. Eles pediram para ela ficar com eles. Os meninos perdidos queriam uma mãe. A senhora Darling aceitou. Ela disse que ficaria com os meninos. Mas o senhor Darling ficou triste porque ninguém tinha pedido sua opinião. Depois, o senhor Darling concordou em ficar com os meninos. Peter viu Wendy mais uma vez antes de sair voando. Wendy abriu a janela e chamou Peter. Ele falou: Tchau, Wendy! A menina perguntou para Peter: Você vai embora? Peter respondeu: Sim, eu vou. A senhora Darling estava observando tudo. A mãe das crianças perguntou se Peter não queria ser adotado também. Peter Pan perguntou para a senhora Darling: Você vai me mandar para a escola? A senhora Darling respondeu que sim. Peter fez outra pergunta: E depois vai me mandar trabalhar em um escritório? A senhora Darling respondeu novamente que sim. Peter disse: Sai pra lá, moça! Ninguém vai me apanhar e me transformar num adulto. A senhora Darling ficou preocupada e perguntou para Peter: Mas aonde você vai morar? Peter não precisou pensar. Ele falou: Vou morar com a Sininho, na casa que a gente fez para a Wendy. A Wendy pode ir morar com a gente? É claro que a senhora Darling não deixou. Mas ela disse que Wendy poderia ir com ele para a Terra do Nunca uma vez por ano. Wendy ficaria na Terra do Nunca na primavera, durante 1 semana. Ela ajudaria a fazer uma faxina na casinha. Essa promessa deixou Peter bem contente. Peter prometeu para Wendy que não a esqueceria. Ele disse que voltaria para buscá-la. Peter veio buscar Wendy na primavera. Wendy estava ansiosa para conversar com Peter. Ela percebeu que Peter tinha esquecido das aventuras que viveu junto com Wendy. Peter não lembrava mais do Capitão Gancho. Também não lembrava de Sininho. No ano seguinte, Wendy ficou esperando Peter novamente, mas Peter não apareceu aquele ano. Peter só apareceu na primavera seguinte. Ele nem percebeu que tinha pulado 1 ano. Essa foi a última vez que Wendy o viu, enquanto ainda era criança. Muitos anos se passaram. Os meninos cresceram e viraram adultos. Wendy se casou e teve uma filha chamada Jane. Jane dormia no mesmo quarto que tinha sido de Wendy, João e Miguel. Wendy contava muitas histórias para Jane na hora de dormir. Ela contava as histórias sobre Peter Pan.
Numa noite de primavera, Peter apareceu novamente. Jane estava dormindo e Wendy estava costurando perto da lareira. Peter continuava exatamente igual. Wendy agora era uma adulta, mas Peter não notou nenhuma diferença. Peter tinha vindo buscar Wendy para a faxina de primavera. Ela perguntou para Peter: "Você quer que eu saia voando daqui com você?" Peter respondeu: Claro, é por isso que eu vim. Wendy respondeu: "Eu não posso ir. Eu esqueci como se voa." Peter disse para Wendy: Eu ensino você de novo. Wendy disse para ele: "Peter, não desperdice poeira de fada em mim." Peter achou estranho. Wendy disse que ia acender a luz do quarto para ele entender. Wendy levantou-se para acender a luz. Peter viu Wendy e soltou um grito de dor. Wendy contou para Peter que a criança que dormia na cama era sua filha. Peter sentou no chão e começou a soluçar. Os soluços de Peter acordaram Jane. Peter e Jane se apresentaram. Peter disse para Jane: Eu vim buscar minha mãe. Quero levá-la comigo para a Terra do Nunca. A menina respondeu: Eu sei. Eu estava esperando você. Nesse momento, Peter cocoricou e Jane voou pelo quarto. Peter levantou o voo e Jane foi junto. Wendy correu para a janela e gritou: Não, não! A filha de Wendy respondeu: É só para a faxina de primavera, mamãe. Wendy também queria ir, mas ela não podia. Wendy deixou que Jane e Peter fossem embora juntos, voando. Depois disso, muito tempo passou. Jane agora é adulta e tem uma filha chamada Margaret. Toda vez que chega a hora da faxina de primavera, Peter vem buscar Margaret. Ele leva Margaret para a Terra do Nunca. Quando Margaret crescer, vai ter uma filha. E vai ser a vez dela de ser a mãe do Peter. E continuará sendo assim enquanto as crianças forem inocentes e alegres e gostarem de fazer travessuras. Peter Pan. Ficha técnica. Diversos livros acessíveis e inclusivos. Realização: Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo, SED-PCD. Centro de Tecnologia e Inovação, CTI. Execução: Mais Diferenças. Versão acessível. Coordenação técnica do projeto: Carla Mausch. Direção e coordenação técnica: Ana Rosa Bordim Rabelo. Produção de texto em leitura fácil: Ana Rosa Bordim Rabelo, Carla Mausch e Ana Paula Ferraz. Ilustração do glossário: Meg Miranda e Paulo Castro. Animação de ilustrações: Bruno Treviso, Paulo Castro e Meg Miranda. Colorização: Meg Miranda e Paulo Castro. Descrição de imagens: Rodrigo Sanches. Narração e locução: Raíssa Bittar e Cassiano Fraga. Interpretação em Libras: Paula Rosa. Sonorização e trilha: Cassiano Fraga, Juliana R., Bruno Félix, Felipe Vasconcelos Viana. Captação e edição: Saulo Tomé, Meg Miranda, Felipe Vasconcelos Viana, Paulo Castro, Bruno Treviso, Bruno Félix, Cassiano Fraga e Juliana R. Revisão: Bárbara Castoldi. Consultoria: Lara Souto Santana e Danilo Santos. Versão acessível executada nos termos da Lei 6.610, de 1998, artigo 46, inciso 1º, letra D, e nos termos da Lei 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 42, parágrafo 1.